Olá pessoal, tudo bom? Então aqui quem fala é o Lucas e a pedido de um inscrito que comentou no meu primeiro vídeo, ele perguntou o que eu achava sobre o Donald Trump. Então neste vídeo eu não vou só falar o que eu acho, mas também eu vou dizer, de acordo com o que eu vi, o que eu estudei sobre ele, o que ele é, sobre um pouco da Hillary Clinton também, e falar um pouco da história do Donald Trump. Bom, primeiro ele foi eleito com 100 mil votos de diferença da Hillary. Ele é um empresário, ele tem muito dinheiro e eu vou explicando no decorrer do vídeo por que ele tem tanto dinheiro. Bom, então como ele foi eleito presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, então Donald Trump, que tipo de presidente será que ele vai ser? Bom, falaram, pelo menos em diversos jornais, revistas, que o Trump é um despreparado, que ele não sabe de nada, que como se a outra candidata, a Hillary Clinton, ela fosse tipo a candidata perfeita, a candidata maravilha, mas não, ela é tipo a Dilma Rousseff americana. E ela é tão incompetente que ela no debate, ela não sabia se expressar de forma correta. O Trump significa horror para ela e para a política dela. A política imbecil, que todos querem, digamos, ter privilégios, como a política brasileira, que tem um grupinho, só tem aquele grupinho que se chama uma minoria, que não pode se misturar com a maioria. Assim, nunca vai funcionar se ficar separando as coisas. Enquanto separar minoria e maioria, nunca vai dar certo. Por que não pode os dois ser os mesmos? Por que não pode simplesmente aprender a se respeitar um ao outro? Será que é tão complicado assim? A Hillary seria a continuação dessa política podre, essa política que defende marginais e entre outros. Não quero tocar no assunto Hillary Clinton. A história do Trump se torna em 1970 ele foi citado para um nome para reconstruir a cidade de Nova York, que ela estava em uma decadência muito ruim, estava passando por uma fase difícil. O pai dele era um construtor civil e foi um baita pai. Não foi só como um pai, ele foi um professor. Ele aprendeu a liderança na academia militar, mas o pai dele foi, digamos que, o professor que ensinou ele a vida econômica. Ele ensinou o filho a conseguir ser o homem que ele é hoje. Donald Trump, ele não é simplesmente um homem, ele é um trabalhador. Ele fala assim, porque tudo que ele construiu hoje, seu império de 10 bilhões de reais, foi tudo do zero, começando do nada até lá em cima. Isso não se torna do dia pra noite, isso é trabalho, é trabalho, é trabalho e é trabalho. O Trump, ele foi um dos caras que colocou o Nova York ser a potência mundial que é hoje dentro dos Estados Unidos. E ele fez um terreno baldio que se transformou num campo de golfe. Isso foi uma ideia muito interessante e muito inteligente da parte do Trump. E ao longo dos anos, com a sua multinacional, o Trump, ele conseguiu realizar milhões de empregos, milhões, não sei, milhões acho que eu forcei um pouco, mas é milhares de empregos. E a proposta dele para os Estados Unidos é assim: fazer nosso país grande novamente. O que é fazer nosso país grande novamente? Com tantas ameaças terroristas que apareceram na Europa e no mundo inteiro, o Barack Obama, ele fez aquela política de paz e amor. Ele não quis se meter em guerra, ele quis ficar na dele. Mas eu vejo que enquanto estavam matando pessoas lá na Síria, o Estado Islâmico, ele ainda é uma ameaça. E essa ameaça continuar, vai complicar. E se tiver que acontecer qualquer coisa mais grave contra o Estado Islâmico,
tem que acontecer, porque eles só querem ver destruição. Eu não sei o prazer que eles têm de querer ver destruição. Não existe prazer nisso. E teve uma crise nos Estados Unidos de 1990, na década de 90 por aí, que teve muitas empresas, muitas indústrias que chegaram a fechar, pois a crise era muito forte. E o Trump, ele segurando as calças para não cair, ele conseguiu aguentar aquela crise, mas se ele conseguiu segurar. Então uma pessoa conseguiu aguentar uma crise econômica de uma multinacional, que era uma crise considerável muito forte, conseguiu sobreviver a uma crise dessa. Ele totalmente tem um grande conhecimento ao mundo econômico, ele é um cara que tem muito bem estudado. E o que eu acho dele, eu acho que ele vai trabalhar muito bem. Agora que nós temos um candidato de direita nos Estados Unidos, agora vamos ver o que ele vai fazer, o que ele vai trabalhar. Mas eu tenho certeza, ele é um homem trabalhador, ele é um cara que tem tudo para ser um baita presidente. Ele não é, o amigo dele falou, ele não é político, ele é trabalhador. Então vamos ver como é que esse trabalhador fala. Bom, eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá aquele like. Se não gostou, dá o dislike. Não, não dá não. Mas se inscreva-se no canal. Se tiver qualquer dúvida, comenta aí. É nóis. Valeu, gurizada.